Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Glórias a Jesus. Eu estava hoje clamando ao Senhor a palavra que Ele já tinha para a noite de hoje. E aí o Senhor me levou justamente para esse texto. E nós iremos meditar um pouco. Mas eu quero antes dizer o seguinte: que em Cristo Jesus, Deus abençoa a sua família para sempre. Amém? Se você puder, diga comigo: Deus abençoa a minha família para sempre. Amém. 1 Crônicas, capítulo 17, apenas o versículo 27. Agora, conforme a tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Porque o que tu abençoas será abençoado para sempre, ó Senhor. Amém? Porque o que tu abençoas será abençoado para sempre, ó Senhor. Amém? Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é a parte final de uma oração que o rei Davi fez ao Deus eterno. E nós podemos dizer que nessa oração ele exalta o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor, ele rende graças ao Senhor, mas acima de tudo, ele tem o reconhecimento que não era nada. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, a minha família nunca fez nada de tão importante para a minha nação. Eu vivia lá como pastor de ovelhas. E o Senhor então me tirou lá do campo, me trouxe e me entronizou aqui no meu país. Somente o Senhor estendeu a sua mão poderosa e tirou aquele jovem pastor de ovelhas lá do campo, das poucas ovelhas que o seu pai tinha. Então ele tem esse reconhecimento, e diante desse reconhecimento, ele faz uma declaração, também você depois pode ler todo o texto, né? Ele faz uma declaração de que ele crê, ele está de posse da palavra e das promessas de Deus para a sua vida. Igreja, nós estamos vivendo o terceiro milênio. E aí, quase sempre, as pessoas que ainda não tiveram uma real experiência com Cristo, elas não conseguem entender que o Deus ao qual nós falamos, Ele é uno, Ele é trino e uno. Ele criou todas as coisas. Ele é eterno, Ele sempre existiu. Não é um Deus pessoal que nós criamos, mas é o Deus que criou todas as coisas. E em Cristo Jesus, seu Filho unigênito, o que foi que aconteceu? O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, com um propósito. Eu digo que Jesus faz um resumo extraordinário ali no Evangelho de Lucas, quando ele diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, Davi estava de posse das promessas de Deus em sua vida, e ele estava expressando a sua convicção de que os seus descendentes seriam, durante toda a vida, também abençoados pelo Senhor. Agora, por que essa convicção? Porque ele acreditava que a sua descendência continuaria servindo ao Deus eterno.
Eu posso dizer para você que Davi, nós não podemos ter Davi como exemplo de pai. Não dá para fazer isso. Mas nós podemos ter Davi como um homem que, sempre que reconhecia o seu erro, ele se arrependia de todo o seu coração, ele se prostrava diante do Senhor. E o Deus eterno, que conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, todos os nossos propósitos, até aqueles propósitos que a gente nem conhece ainda, Ele já conhece. Ele já nos conhecia antes de tudo existir. Pense bem isso. Ele é eterno e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós somos o quê? Nós somos imortais. Nós temos um início, porque Ele dá para cada pessoa um espírito novo. E esse espírito é imortal, não tem fim. Agora, eterno é Deus, que Ele não tem começo e não tem fim. Para a gente voltar, a mente da gente tentar alguém que sempre existiu, sempre, não dá. Você vai, a gente vai, daqui a pouco a gente se perde, não dá. Então, ele tinha convicção da bênção do Senhor. E ele então expressa isso ao Senhor. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, isso nos mostra que a fidelidade divina, assim como a sua palavra, permanecem para sempre. Deus é fiel sempre, sempre. Quando o Senhor diz Deus é fiel sempre, o Senhor está querendo dizer, na maioria das vezes não, todas as vezes Ele é fiel, todas as vezes. Ele é perfeito em todas as suas ações, Ele é perfeito e absoluto em todos os seus planos e projetos, Ele é perfeito e absoluto em toda a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O que nós sabemos de Deus não foi descoberta nossa, foi o que Ele se apresentou diante do homem. Aí eu gosto daquele texto de Jeremias 3:27, se não me engano, onde o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não. Então o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje? Sim. E qual é a diferença? Período da lei, agora período da graça. Em Cristo Jesus, período da graça. Agora, meus irmãos, nunca nos esqueçamos que o agir divino nos alcança por completo. Isso nos mostra o amor, o cuidado e a proteção de Deus. A bênção do Senhor não vem pela metade. O Senhor não vai dizer assim, faz o seguinte, está aqui 99,99% da bênção. Agora o 0,01 é com você, se vira. Não. Aquilo que nós temos que fazer como nossa parte na vida, Deus não fará. O texto diz, e o rei Davi, ele tinha convicção disso por sua experiência. Então diz o que Deus, que o Senhor abençoa, abençoado será para sempre, aleluia. Então, o agir de Deus nos mostra amor, cuidado e proteção. Então, diante disso, não poderemos aceitar que as adversidades e circunstâncias que estão ocorrendo no mundo interfiram na nossa comunhão com Deus. Eu estou dizendo que o cara não vai ficar abalado? Claro que vai. Mas o texto bíblico diz que não ficará muito abalado. Aí vem na hora querer o desânimo? Vem. Mas ele não vai permanecer. Por quê? Porque a presença do Senhor faz toda a diferença. Amém? Glórias ao nome. Mas eu não sei o dia da manhã, eu também não sei. Mas lá em Mateus, o Senhor diz o quê? Que Ele cuida tão bem dos pássaros, como Ele não vai cuidar da gente? Eu não estou dizendo que a gente vai ser imprudente. Não, nós temos que ser previdentes. Sim, claro. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? E Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Não são poucas as vezes que a gente traça um plano e a gente imagina que aquilo é o melhor. E aí não acontece. Mas Deus, o que foi que aconteceu? Estava tudo em linha com a palavra. Eu apresentei diante do Senhor. Eu fiz provas diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, faça o seguinte: todas as vezes que apresentar alguma coisa ao Senhor, antes de dizer o amém, diz assim: Pai amado, em nome de Jesus, que tudo seja feito
conforme a tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou, gente. A vontade de Deus é absoluta. Ele não faz simplesmente, ele não começa a fazer uma coisa e de repente, eu estava operando aqui nessa vida, mas de repente agora eu vou mudar esse negócio, porque agora que eu estou vendo. Não, irmãos. Não, irmãos. Não. Deus é Deus e Ele vai continuar sendo Deus eternamente. Agora, o que é que a palavra de Deus nos diz? Né? O mundo jaz no maligno. Ele não está dizendo que são as pessoas que são malignas, não. Ele está dizendo que o sistema mundano é maligno. É isso que ele está falando. Se é maligno, então é corrupto. Não é honesto. Não é justo. O sistema. E as pessoas, elas erram? Erram, todos nós erramos. E o que é que o Senhor nos ensina? O Senhor diz que é para amar o seu próximo. É para amar os inimigos. Eita Jesus amado. Amar os inimigos. E ele não vai mais na frente, ele diz que é para abençoar aqueles que nos perseguem. E você acha que você, por nós mesmos, nós teríamos condições de fazer isso? Não é nada, pai. E como é que a gente faz? A presença do Espírito de Deus na nossa vida. A palavra agindo em nossa vida, a partir do nosso coração. Amém? Então, irmãos, é o que a palavra nos ensina. Então, nunca esqueça disso. Não são as pessoas, mas o sistema maligno que age contra os princípios bíblicos. Tudo que o mundo diz que é normal, a palavra diz que não é. A Bíblia diz que o menino nasce menino e a menina nasce menina. Ele diz isso. Ela ensina isso. Agora querem mudar? Não tem como. Então, tudo aquilo que vem de encontro aos princípios bíblicos não provém do Senhor. Pastor, o senhor precisa modernizar aí, fazer um upgrade. Não, rapaz. A palavra de Deus não muda, não. O que é que o Senhor disse? O Senhor disse que todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, o que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, está valendo hoje? Está. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vivifica. Olha, o meu pastor, na minha época de infância, juventude, adolescência, juventude, adulto, né? Meu pastor José Tavares de Souza, que está na glória, não é, com o Senhor, foi ele quem me batizou, foi quem celebrou o nosso casamento, né? Foi ele quem apresentou os nossos filhos. Ele, antes de conhecer a palavra, quantas Bíblias ele queimou? Ele era sacerdote de uma outra religião, mandava juntar as Bíblias e queimava. E quantas pessoas fizeram isso no mundo? Mas quanto mais persegue, mais cresce. Está aqui a palavra, ela é vivificada pelo Espírito Santo. Você lê a palavra hoje, depois você vai ler amanhã, está diferente. Eu peguei a última mensagem que eu preguei sobre esse texto, foi em 2019, né? Eu tenho lá o meu cadastro, aí depois eu ouvi totalmente diferente, no sentido daquilo que o Senhor está falando conosco hoje, mas a palavra de Deus é a mesma. Então você está precisando de alguma coisa, você lê hoje aquele texto, aí o Senhor fala com você. Amanhã, lê o mesmo texto, o Senhor está falando com você. Isso aqui a gente não cansa, não é como um livro de história, que você lê e você já sabe início, meio e fim. Mas eu conheço as histórias bíblicas, sim. Mas você conhece o agir de Deus? É isso aí. Agora, irmãos, o que é que nós temos visto? Nós temos visto uma enxurrada de teorias, hipóteses absurdas, que deliberadamente são institucionalizadas para negar, desfazer aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez. A Bíblia dá um modelo de família, a Bíblia nos mostra isso, não é? O Senhor Ele nos dá um modelo de vida, aleluia. Porém, o ensino divino
ele instrui, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículos 14 a 17. O Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer isso. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Gratidão tem que ser daqui dentro. O louvor, a celebração. Aí eu vou fazer para que todo mundo veja o que eu estou fazendo. Todo mundo vai ver, mas Deus não está recebendo. Aleluia, glória a Deus. Vou voltar um pedaço. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém? É tudo. É tudo mesmo, pastor. A Bíblia diz que é. Agora nós o quê? Nós estamos em Cristo. Mas em estar em Cristo, o fato de estarmos em Cristo, não significa que a gente não erra. A gente erra. E quando a gente percebe o erro, volta lá e pede desculpa. Volta lá e pede perdão. E aí, pastor? E aí? Tem que ir. Já aconteceu com o senhor? Ô, meu irmão, acontece comigo, ó. Eu tinha dificuldade para pedir perdão? Tinha. Hoje eu não tenho mais não. Não tenho medo. Eu sou melhor do que você? Não. Se você tem essa dificuldade, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Nós não fazemos tudo certo não, irmãos. A gente erra. O que a gente não pode é se conformar no sentido não, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador, mas pecadores, em Cristo, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. É isso. A gente rejeita. Qual é a nossa tendência? Olhar para o nosso irmão. Mas o que é que a palavra diz? É para olhar para Jesus Cristo. Olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agora, nesse texto, nós encontramos aqui princípios disponíveis para a vida de todos aqueles que desejam viver em paz e segurança, aproveitando cada dia que o Senhor tem nos dado. Qual foi o maior milagre de hoje? A gente acordar. Acordamos, abrimos os olhos, podemos contemplar as pessoas que amamos. Olha que coisa, sai para trabalhar, não reclama não do emprego, abençoa. Mas o meu chefe é isso e aquilo. Abençoa o teu chefe. E Senhor, eu abençoo aquela vida. A Bíblia não diz que é para orar, que é para amar e que é para abençoar aqueles que perseguem. Faz isso. Não é dizer assim, bichinho, vou colocar agora nas mãos do Senhor, agora você vai ver. Não é assim não, gente. Que é isso? Não é não. Não é? A verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. Agora, igreja, essa paz, ela não é apenas interna, mas ela reverbera nos relacionamentos. Está em paz, está. Então, você não está brigando com o vizinho, você não está brigando com um cara na rua, você não está discutindo com um cara que... irmão, eu acho que tem 3 anos, né? Eu levei um carão tão grande no meio da rua, sem saber por quê. Um cara numa moto parou na frente do carro, parou literalmente, e o cara falou, e eu só aqui dentro, meu Deus, foi o que eu fiz com esse cara? Meu Senhor. E o cara não parava de falar não, viu? Eu digo, mas rapaz, não respeita nem os cabelos brancos da gente. Eu baixei o vídeo e disse, você me desculpe, meu amigo, eu não sei nem o que foi que eu fiz.
Então o senhor tenha mais cuidado, tal. Aí ele saiu. E eu saí atrás. Só para a gente aqui, sabe? Aí sabe o que veio assim? Parou lá no sinal e disse assim: passa por cima da moto dele. Veio. Eu vou dizer que não veio. Passa por cima. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus eu abençoo essa vida. Eu libero bênção para essa vida. Pai amado, em nome de Jesus. A pessoa do jeito que aquele cara falou, nunca mais esqueci isso. Aquele ali vai ser um pastor, o cara vai ter uma eloquência tremenda, né? Então, o que é que vem? Vem a tentação. O que é que a Bíblia diz? Que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele cedeu à tentação. Irmãos, nós não podemos impedir que o pensamento chegue, mas a gente pode impedir que ele permaneça. E o que é pecado? O pecado é fazer com que o pensamento torne-se realidade. Jesus da glória, Deus amado do céu. A gente não pode ter paz, a gente não pode ter a paz de Cristo no coração e ao mesmo tempo estar em guerra com os nossos irmãos. Eu não sei se acontece com você, mas o cara sempre pensa que a gente está certo, né? Não, eu estou certo. Não, eu estou certo. Gente, nem sempre. Nós temos uma facilidade muito grande de perceber a falha, os erros dos outros. Mas e os nossos? É por isso que a gente tem que apresentar a nossa vida diante do Senhor. Eu não estou pregando aqui uma santificação, uma santidade que o mundo diz não, porque a santificação, a busca da santificação é rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e que é contrário aos princípios bíblicos. Nós temos que ter os pés no chão. Jesus diz o quê? Pai, não os tires do mundo, não, mas o guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não é? O que ele faz mais? Ele santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. É isso, irmãos. Agora, nós não podemos viver como se Deus estivesse muito distante, e aí a gente pudesse aproveitar alguma coisinha dele lá em alguns momentos. Não, irmãos. Agora, a gente também não pode ser aquela coisa que tem gente que quer fazer de Deus um menino de recados. Às vezes eu escuto assim, eu fico só, Deus, Jesus, tem misericórdia. Tem gente que diz assim, eu falo isso de vez em quando para vocês. Aí eu coloquei, pastor, eu coloquei Deus no canto da parede, digo, Jesus da glória. Que conversa é essa, meu amigo? Agora já disse para o Senhor, ou ele faz assim, ou eu não faço. Quanta ignorância. Quanta ignorância, meu Deus. Nós não podemos ter uma relação verticalmente correta com Deus, sem estar também com nossas relações horizontais acertadas. Nós somos todo mundo. Mas todo mundo gosta de mim. Você não pode dizer isso não, pai. Eu não posso, você não pode não, pai. Se você tiver 100%, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque cada pessoa tem o direito. O cara de repente não simpatiza com você. Eu não gosto daquele cara não, ele fala demais. Eu não gosto. Você pode, é o direito que você tem. Mas você não tem o direito de olhar para aquela pessoa e falar e denegrir a sua imagem. Então, se nós dizemos que estamos em comunhão com o Senhor, a gente tem que estar em comunhão uns com os outros. Irmão, não dá para pregar um negócio aqui e viver diferente. Não dá para chegar para você aqui e falar uma coisa que eu não sou. Não. Eu sou difícil, sou. Pergunta da Maris. Vai fazer o quê? 48 anos, né? 48 anos de casamento, dia 10 de julho, com mais 5 de namoro e noivado. É brincadeira não. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estar diante do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem coisas que se o Senhor pudesse voltar atrás, o Senhor faria diferente? Tem. E eu tenho que sentar com uma lista bem grande para começar a escrever, se for para escrever. Coisas que eu faria diferente. Mas eu não posso voltar ao passado, você não pode. Mas a gente pode fazer diferente a partir de agora. O amor na sua família, o respeito pelos pais, o cuidado com os filhos. Irmãos, não tem coisa melhor do que filho não, rapaz.
E às vezes não trabalham, não. Mas só quando estão pequenininhos, né? Não. Não trabalha a vida inteira. E já tudo grande dá trabalho, dá porque a gente se preocupa. Aí tem os filhos, depois... uma música estranha aí. Tem os filhos, depois vem o quê? Vem os netos. E a gente ama da mesma maneira. Eu vou dizer, a gente ama mais ainda. Sabe por quê? Porque a gente viu que errou lá com os filhos. Aí chega os netos, não, a gente quer agora fazer diferente. Não, venha para cá, é assim, tenha cuidado. Aí eu disse, hoje não, porque eles já estão grandes, né? Mas antigamente era assim, 2 alegrias. Quando chegava e quando ia embora. Por que tranquilidade? Tem coisa melhor? Olha, a gente brinca, fica com ele, mas agora cansou, vai embora, tudinho. A vida é assim. Mas a palavra nos ensina que nós podemos viver, nós podemos ter uma vida tranquila, apesar da intranquilidade do mundo. Amém? Aleluia. Agora, o mundo está o quê? Está em guerra. E aí nós encontramos na vida todos os tipos de pessoas. Na igreja você encontra todo tipo de pessoas. Ah, pastor, quando eu vim para cá, eu achei que todo mundo já era santo. Ô, meu filho, ali não tem uma plaquinha não, você está entrando agora na Nova Jerusalém Celestial, você está entrando no paraíso. Não, ali tem o nome da igreja, as portas estão abertas, entra todo mundo, e todos são bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Todos recebem a mesma palavra, todos são tratados da mesma maneira. Agora, às vezes a gente se aproxima mais de um do que do outro, isso é natural do ser humano, mas tem que respeitar, não é? Então, nós devemos o quê? Agir com sabedoria, no sentido de que tudo que falarmos e venhamos a fazer, permaneçam nos identificando como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aí fica olhando ali, só, pastor, avançou o sinal, ó. Aí, avançou. Aí uma vez o guarda parou, disse, o senhor estava falando no celular? Eu digo, estava mesmo. Aí ele virou para o outro, ele disse que estava. Eu disse, estava. Foi um erro, eu falo tanto disso e errei, tem alguns anos isso já, sabe? Eu ia dizer para o cara o que não estava, eu ia mentir. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, e não, não. Nós temos que ser exemplo de tudo. Comprou, pague. Tem dúvida se vai conseguir pagar? Não compre. Junte o dinheiro para depois comprar. É assim. A vida tem que ser assim. Agora, a sabedoria que vem de Deus produz bênçãos. A sabedoria que vem de Deus nos faz agir com segurança de que não estamos agindo fora dos seus princípios bíblicos. A sabedoria que vem de Deus nos faz compreender a grande importância de vivermos por fé naquele que criou todas as coisas. A sabedoria que vem de Deus também nos faz lembrar que a nossa esperança é viva e nos concede a vida. Amém? Se você crê, mais uma vez, repita comigo. Deus, com fé, tá? Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família. Usa-me como instrumento hábil em tuas mãos poderosas. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja amada do Senhor, a vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Colhemos o que semeamos. O sábio semeia justiça e não pecado. O nosso compromisso com Deus tem que ser firme, determinado, agradável e fiel. Se realmente nós estamos comprometidos com o Pai Eterno, então nós deixamos que o Espírito de Deus, para quem nada é impossível, que Ele possa convencer-nos de que a família é criação divina, e a família tem a bênção do Senhor Eterno. Olhe, igreja, mesmo com milhões de vozes gritando o contrário, continuaremos firmes, resistindo a tudo e a todos que pensam e agem de maneira contrária aos propósitos divinos. Os relatos contidos nas Sagradas Escrituras
precisam ser praticados e ensinados aos nossos filhos. Se eu estou dizendo praticado, eu estou dizendo que a gente tem que praticar para eles verem. Está trabalhando muito, né, velho? Quer botar o melhor dentro de casa. Você tem razão, mas você está errado. Sabe por quê? Sabe o que é que tem de mais precioso? Não é aquilo que você põe em casa, é o seu tempo. O tempo que você dá para a sua família. Tem dado tempo para a sua família? Está casado há muito tempo, tem dado tempo para a sua esposa? Sexta-feira lá em casa, a Damares é que diz para onde é que a gente vai. Sexta-feira de noite. Aí quando aparece alguma coisa, aí eu sento e vou negociar com ela. Mas é ela que diz. Você tem feito isso com a sua esposa? Aleluia. Glória a Deus. E eu encerro dizendo que a Bíblia nos mostra que Deus age poderosamente, fazendo com que as pessoas sejam usadas como instrumentos hábeis nas mãos dele para transformar vidas. Você entendeu? Deus usa quem Ele quer, rapaz. Lembra lá da burra de Balaão? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E às vezes Ele usa um ímpio, usa. A gente olha e diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Tem que ser assim, gente. Não dá para falar diferente. A razão disso está na determinação divina, de fazer com que todos tenhamos o conhecimento dos seus propósitos divinos, e assim todos possamos agir em favor da conservação da família no modelo bíblico. Agora, conforme a tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti, porque o que tu abençoas será abençoado para sempre, ó Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, você que está nos assistindo, que a oração de Davi seja também a nossa oração. Oração de gratidão, oração de honra, oração de glória a Deus, oração de adoração àquele que criou todas as coisas. Que nunca nos esqueçamos de que a presença divina em nosso ser faz a diferença onde quer que estejamos. E saiba de uma coisa, que Deus abençoa a sua família para sempre. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor. Como um farol que brilha.